que estão se achegando nesse momento aqui em nossa igreja para participarmos desses instantes de reflexão, de agradecimento a Deus pela vida do João Pedro. Nós, quando precisamos de algo de Deus, a gente pede, mas depois, quando a gente recebe, Deus se agrada que nós agradeçamos a Ele. Então este é um culto de ação de graças, onde colocamos diante do Senhor todas as bênçãos recebidas diante dEle e das mãos dEle. E ficamos felizes que você veio nesta tarde, atendendo ao convite da família, para participarmos deste agradecimento a Deus. E é justamente no período em que João Pedro comemora o seu primeiro ano de vida. Que coisa bonita, né? O seu primeiro de muitos e muitos anos, porque o Senhor é bom. Nesse momento, nós faremos a leitura da palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 e verso 12. Eu creio que a maioria dos irmãos e irmãs receberam um programa de culto, uma breve liturgia que teremos na tarde de hoje. Diante da palavra de Deus, coloquemos-nos reverentemente em pé. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus. Vamos curvar nossas frontes e fechar nossos olhos. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. É um dia muito especial para todos nós. É um dia que o nosso coração se alegra pelas maravilhas que o Senhor fez e que o Senhor faz. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado, não apenas na vida do João Pedro e de sua família, mas nas nossas vidas, em nossas famílias também. E todos estamos aqui para te agradecer, ó Pai, por coisas tão boas que o Senhor nos dá e por todas aquelas que o Senhor ainda nos dará. Nós oramos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Bem-aventurado o homem e a mulher que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém e amém. Nesse momento, ainda em pé, nós estaremos entoando um cântico que está aqui em nossa folha. Esse cântico é, na verdade, também uma oração de agradecimento ao nosso Deus e Pai. E enquanto nós entoamos esse cântico, a Vanessa, o Reginaldo e o pequeno Samuel, né? Estaremos recebendo o João Pedro para nossa alegria. Com certeza, o coração desta mãe, deste pai, dos avós estão muito emocionados, porque depois de muita luta, hoje eles podem se alegrar e ver o seu filho entrando por aquela porta, lindo, saudável, cheio de vida. Então nós vamos entoar este cântico: quão grande é o meu Deus, porque esta é a nossa expressão desta tarde. Quão grande é o nosso Deus. Yeah.
nossas mãos aqui em sinal de alegria e de abençoamento do nosso querido João Pedro, né? Ele talvez não esteja entendendo muita coisa que está acontecendo, né? Mas um dia ele verá o filme, ele verá as fotos e ele verá o quanto Deus foi grande na vida dele. Obrigado, Jesus, pela vida do João Pedro. Obrigado por este menino, ó Pai, que é um fruto do teu amor para com esta família. Ele veio para se somar ao Samuel. Ele veio para trazer mais alegria ainda a esta casa, a este lar, ó Pai, e a esta igreja, ó Deus. E toda vez que nós olharmos para a vida do João Pedro, olharmos para ele, nós saberemos que ele é fruto de um milagre, que ele é fruto do teu amor para conosco, que ele é fruto de orações que foram respondidas, ó Pai. Nós te louvamos nesta tarde, em nome de Jesus, e lhe dizemos, Senhor, muito obrigado. Amém, amém e amém. Podem sentar. Ellen, fique aqui. Então, a Ellen, hoje é um dia de testemunho, né? De contar o que Deus fez, né? Esse cântico já diz um pouco, né? Quão grande é o meu Deus, né? E a Ellen então estará testemunhando do que Deus falou para ela, do que Deus os usou como instrumento, né? Na vida do João Pedro. A graça e paz a todos. Eu louvo a Deus por estar aqui. Né? Eu fico muito frustrada de não participar desse momento. Eu acabei de deixar o Lucas em casa, o Lucas e o Pedro estavam os dois no hospital. Mas está tudo bem, né? Coisas, as lutas que levantam, às vezes, para a gente está dando testemunho, né? Daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo na nossa vida, né? E eu aprendi a ser dependente desse Deus que agiu na vida da família, né? Aqui representada por João, né? A Vanessa, Samuel e Reginaldo. E eu lembro muito bem, né? O que aconteceu há um ano atrás foi muito forte para mim. E muitos não devem saber, mas alguns sabem, né? Que para a honra e glória do Senhor Jesus, na quinta-feira, era uma quinta-feira que eu fui visitar a Vanessa, o Senhor tinha me dado um sonho na terça-feira e me impactou demais porque eu vi a Vanessa tendo o João Pedro com 26 semanas. Eu vi aquele menino grande, forte, e eu falava, Deus, como isso, uma criança de 26 semanas? Como? Né? E o Reginaldo e a Vanessa, ali no sofá da sala deles, eu visualizava ele grande e forte. Eu falei, Jesus. E eu falava para a Vanessa no sonho, porque eu tinha já visitado ela num problema que ela teve num hospital, e o Senhor falava que ela não ia ter naquele hospital que eu fui. E eu falei, Jesus. E o Senhor falou para mim, você vai lá e fala para eles, esse sonho é meu e vai acontecer. E eu fui e falei para ela que eu tinha tido um sonho, e ela me perguntou no WhatsApp, foi bom? Eu falei, foi maravilhoso, né? Porque eu vi a promessa do Senhor se cumprir, que ele ia ficar forte. E eu cheguei lá, tinha outras irmãs conosco, e a irmã falou, o médico falou que vai, né? A gente vai segurar até a 30ª semana, e a gente compartilhou várias coisas ali naquele momento que ela estava vivendo, com alegria, visitamos ela. E aí eu falei, o meu sonho é que você vai ter o João com 26 semanas. Não é uma boa notícia, né? Mas eu creio nesse Deus poderoso que sustenta toda e qualquer situação. E eu falei, no meu sonho você não vai ter naquele hospital que eu fui te visitar. Ela falou, eu não vou ter naquele hospital que você foi visitar.
Mas eu falei, tudo vai dar certo, né? Eu entendi que nesse sonho o Senhor ia sustentar toda e qualquer situação. E eu aprendi a dependência total desse Deus grande que nós servimos e cantamos aqui, né? E eu acho que tudo isso, todo esse processo, né? E eu fui para minha casa e quando foi na segunda-feira a Vanessa me ligou, me passou uma mensagem e falou, eu estou no hospital e o João Pedro vai nascer e eu estou de 26 semanas. E eu estava no meu trabalho, né? O Espírito Santo falou, vai, porque você tem que estar lá. E eu fui, liguei para o meu marido e falei, eu vou acabar aqui, eu vou pegar o metrô, o trem, a Vanessa está no hospital. E eu cheguei lá e eu vi que Deus é um Deus de amor muito profundo, porque eu cheguei lá e vi que a minha muito em paz. Toda a palavra profética que veio naquele momento, que parecia ser angústia, angústia era para trazer consolo, era para trazer certeza que era Deus. Né? E ele me falou, eu estou de 26 semanas, eu falei, então tudo vai se cumprir. Ele vai ser forte, né? Todas as coisas vão passar, mas o Senhor vai sustentar cada coisa, né? Cada situação. E eu queria falar também, né? É claro que, né, ouvindo todos os riscos que os médicos falavam, e no momento, né, que ela entrou, né, para ver, o Senhor falou, unge ela, né? E eu obedeci, irmãos. Eu fui, essa palavra profética que veio sobre mim, eu obedeci, porque eu aprendi que Deus quer que nós obedeçamos a Ele. E para o glória do Senhor, eu tenho entendido que quando a gente se coloca à disposição, o Senhor usa aquilo que tem dentro de nós já, porque já está dentro de nós, para que nós possamos abençoar as vidas, para que a gente possa trazer, claro, às vezes uma notícia não tão boa, mas Deus traz o consolo, a certeza que Ele vai estar junto com você, né? Então, assim, eu fiquei muito assustada de levar essa palavra, né? Falar, você vai ter o seu filho, mas você vai passar muita coisa difícil. Não é fácil você obedecer essa palavra. Eu fiquei com medo, irmãos, mas a obediência foi maior, né? Eu louvo a Deus, né? Eu aprendi que Deus sabe, né? Que essas palavras aqui que eu vim repetindo, correndo, né? Em Jeremias 1:5, que Deus fala que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, né? Então Deus já sabe todas quantas semanas, né? O processo que a gente vai passar, e eu creio que se cumpriu, né? E a outra em Efésios 1:4, que Ele nos desejou nele antes da fundação do mundo. Então Ele já sabe, e se tem algo a trazer para a nossa vida, né, de dependência total, foi o que a Vanessa viveu, e eu acredito muito com isso. Então eu louvo a Deus, né, que eu não cheguei atrasada, eu cheguei não, certo, né, os meus filhos estão em casa e eu continuo vivendo essa dependência, porque eu sei que Deus sabe de tudo que a gente vai passar, cada momento, cada detalhe. Basta a gente confiar nesse Deus vivo, sabe, que faz todas as coisas em nós, que nós possamos ser firmes na nossa fé, no propósito que Deus coloca no nosso coração de serviço, irmãos. Não é fácil servir esse Deus, mas vale a pena pagar o preço da obediência, do serviço dos irmãos, de ter um amor transbordante dentro do nosso coração, não importa a situação, não importa o que o nosso irmão faça para nós, mas esse Deus que restaura todas as coisas, que faz uma criança de 26 semanas, que faz uma mãe que está em risco de vida, falar, ela vai viver, Ele vai ser forte, Ele vai ser, né, não vai ter nenhum problema de saúde, né, essas coisas, é Deus que coloca para nós profetizarmos sobre a vida de cada um que está aqui, né, cada um que está aqui, Deus colocou alguma coisa dentro de vocês, né, e eu glorifico a
Deus, por esse Deus que está aqui, ó, essa família linda, restaurada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada. Amém. Glória a Deus por essas palavras. A mamãe Vanessa estará louvando a Deus neste momento. Eu vou tentar, porque é muito difícil cantar, né? Eu sempre choro muito, né? Agora eu tô de dentro com um turbilhão, porque senão eu vou uma coisa. Esse louvor, no coração, nos momentos muito difíceis. Eu tenho umas mamães queridas que estão lá em cima, que passaram pelo que eu passei. Deixar um filho na UTI e vir para casa não é nada fácil. Então, nos momentos difíceis, com medo de no dia seguinte chegar lá e não saber o que a gente ouvir, Deus colocou no meu coração essa canção que me dava um sossego. Dava um sossego. Vou tentar cantar. Estremecer.
medo, né? Porque meu filho está lá, sem mim. Então, me tira medo. E aumenta a minha fé, porque tem dias que a nossa fé não é que ela desaba, mas acho que pelo cansaço físico, por uma série de coisas, e aí a gente despenca um pouquinho. Agora eu vou contar um pouco do testemunho. A Ellen já falou que ele nasceu de 26 semanas, o sonho que ela teve realmente foi de Deus. Eu não quis muito aceitar, mas como a Ellen disse, quando ela chegou lá no hospital, eu estava numa paz muito grande. E essa paz, se vocês perguntarem para mim como é, eu não consigo dizer. Porque só Deus que pode ter me dado. Tudo que falavam para mim, agora você vai fazer tal coisa, tá bom, tô indo. Agora vai nascer hoje, tá bom. Estava muito em paz. E assim, eu também corria risco de vida. Eu também hoje não poderia, né, assim, olhando terrenamente, talvez não estar aqui. Mas o Senhor me deu, no dia 1º, também uma nova vida. Eu saí daquela cirurgia e o médico estava muito preocupado com a situação, mas o Senhor estava no controle de tudo. Eu estou aqui para dar o testemunho e o João também. Bom, vocês viram um pouquinho do vídeo, né? Eu acho que a maioria não tinha visto essas fotos, porque nem eu gosto de ver muito essas fotos iniciais, porque ali eu vejo não sofrimento, porque toda vez que eu olhava para o João, eu falava assim: Deus, toda dor que o Senhor possa tirar do meu filho, de todos os bebês daquela UTI, eu pedia isso. E eu tenho certeza que Deus fazia isso. Apesar dele ser muito manipulado, todos os bebês, eu pedi isso ao Senhor e eu tenho certeza que Ele tirou isso. Não só do meu filho, como de todos os filhos. Bom, o João nasceu de 26 semanas, 34 centímetros, 950 gramas, chegou a 897 gramas depois de nascer. E nós ficamos naquela UTI 114 dias. Ai, não, nada fácil. Nada fácil. As mães que estão lá, outras vezes, né? Me viram chorando, me viram nervosa, me viram sorrindo também, porque a gente acaba, nos momentos difíceis, fazendo algo engraçado para poder passar algumas horas. Então, eu cresci muito com toda essa experiência, porque primeiro deixar o seu filho lá naquele lugar, onde pessoas que você não conhece, depois eu passei a conhecer, se tiver alguém aí, depois eu falo o nome, e aí você vem a conhecer, acaba se tornando família, acaba dizendo que são mães do seu filho, que realmente acabam sendo, porque elas que dão mamar, elas que drogam, elas que dão banho, não é a gente. Então, eu consegui pegar o João no colo, a primeira vez ele estava, acho que 1 mês e meio internado, e aí a doutora falou: vamos trocar incubadora, você quer pegar no colo? Nossa, eu falei, claro, meu coração pulsou, né? E foi aquela foto, aquela primeira foto que ele estava com aquela respiração, então eles desconectaram todo ele, colocaram no meu colo e conectaram tudo de novo. Isso demorou acho que 5 minutos, pastor. Mas para mim foi uma emoção tão grande que parecia 50 minutos de tanta felicidade de pegar o meu filho, primeira vez no colo. E olhar para ele, né? A gente olha para eles com aquele monte de aparelho, né? Que eles são lindos, né? Algumas pessoas podem achar que não, mas mãe é assim, não tem filho feio. E aí eu olhava aquilo para ele, ele já com aquela cara de bravo, ele fazia o pãozinho na testa, e eu agradeci ao Senhor porque ele estava ali. Né? Ele estava lá, e aí rapidinho colocaram ele. Essa foi a primeira vez que eu peguei no colo. E vários processos a gente passou lá. E eu peguei no colo mesmo, assim, de poder ficar com ele, ficar 1 hora com ele no colo. Foi quando ele foi para outra UTI depois de 90 dias. Aí ele foi para outra UTI, eu pude pegá-lo no colo, colocar a roupa. Ele não precisou usar roupa de prematuro, porque ele foi muito grande para lá, né? E o que eu quero dizer com esse processo todo? Foi muito sofrimento,
como mãe, mas Deus nunca dá nada além daquilo que a gente possa suportar, apesar da gente achar que não vai suportar, porque eu achei isso muitas vezes. Inúmeras vezes eu falava, Deus, para que de tanto sofrimento. Mas aqui vai o momento de agradecer as orações, porque cada momento difícil eu sentia, e não só a mim, como a nossa família, o sustento da oração. Então a gente falava, vamos caminhar mais um pouquinho, e aí passava. Então assim, agradecer mesmo, hoje é o momento de agradecer as orações de todos vocês, os amigos, os familiares, apertou tanto, né? Mãe, pai, sogra, sogro, todos, né, seguraram uma onda, foi um ano muito difícil. E a gente passava uma semana, outra, e eu falava assim, um dia vai passar, um dia vai passar, um dia vai passar, um dia vai passar, e aí passou. E assim, eu quero agradecer também muito as mães do hospital também, porque lá a gente tem dois mundos, né? Tem o mundo da mãe que sai com o filho, feliz da vida e pronto, e assim, gente, é uma porta aqui da mãe que sai com o filho em 3 dias, e essa porta aqui é a mãe do filho que fica lá com o filho. Então eu quero agradecer também essas mães, porque lá nós somos uma família. A gente tem o WhatsApp, os WhatsApps ficam o dia inteiro, minha mãe perguntando. E cadê esse WhatsApp? Mas não é. Ali, uma aconselha a outra. Quando uma está desmotivada, isso acontece no hospital, uma motiva a outra. Quando o filho está doente, a gente ajuda uma a outra. Nós vamos orar para o seu filho, como a gente fazia na UTI. Ali eu descobri um outro mundo. Ali, porque antes eu pedi a Deus que eu queria amar mais as pessoas, para poder entender mais, sentir a dor do outro. E ali eu pude entender isso, não só através da vida dessas mães, como olhar para aquelas crianças e ter amor, não só para o meu filho. Gente, cada criança que entrava naquela UTI era como se fosse meu filho, e orar por aquela mãe, né? Então assim, essas mães são muito especiais, e não acaba aqui. Quando você estiver na sua casa, olhe por elas, porque aqui é um ciclo. Tem alta, não dá nem um dia, pastor. Logo em seguida tem uma criança ali. E nós somos uma família também. Hoje a gente conversa pelo WhatsApp, porque graças a Deus, a maioria, todos, né, estão de alta e estão em suas casas, graças a Deus. Então, assim, essas mães foram muito especiais. Amei elas e amo de uma forma que Deus colocou. E orei e oro pelos filhos delas, e ainda oro pelas crianças de lá da aldeia, porque é uma sensação, quando eu lembro, eu falo, gente, nesse momento tem uma mãezinha chegando lá no UTI, olhando para o seu filho da mesma maneira que eu olhei para o meu. E não é fácil. Então, agradecer a vocês, meninas, quem está lá em cima, quem está na internet vendo. Agradecer a família Falei, minha mãe. Porque o que mais doía pra mim era deixar o Samuel em casa, porque ele era um bebê. E o médico uma vez me deu alta, porque falou, você não vai ficar aqui, porque emocionalmente falando, vai ser pior você ficar aqui do que em casa. Eu tinha necessidade de ver o Samuel. Então, eu estava preparando, minha mãe estava sem mãe do Samuel por um longo período, e ele ficava com ela, né? Sofrendo, claro, ausência, porque eu era mãe, né? Mas eu nunca vou pagar isso, nunca. Porque o amor que ela passou para ele é um amor de mãe. E ele tá bem, né? Então, não teve. Eu perguntei para algumas psicólogas se ele teria alguma sequela disso. Ele recebeu muito amor. Não só da minha mãe, mas também da minha sogra, do meu sogro, de toda a família, das irmãs também, se vocês forem daí, uma está no Canadá, outra na Austrália, elas criam
passar e muitas vezes eu não segurava o choro na frente dele. Chorava, eu chorava escondido, mas às vezes escapava. Mãe, você está chorando por quê? Porque eu estou feliz, filho. Porque você interpretou bem. Entendeu? Então, assim, foi uma lição. Eu aprendi a depender mais das pessoas, porque quem me conhece, eu sou muito acelerada. E aí eu tive que aprender a depender de todo mundo. E não foi fácil para mim. Mas Deus falou, você vai aprender a depender de todo mundo para você poder depender extremamente de mim. E foi o que aconteceu. Porque lá naquele hospital, a sobrevida do João não dependia de mim. Dependia do fôlego de vida de Deus que vinha do céu. Então, queridos e queridas, o que eu tenho para falar como mãe? É difícil ter meu filho, mas eu nunca perdi a fé e nem a esperança que ele ia sair daquele hospital. Eu não tinha noção das sequelas que meu filho poderia ter. Porque uma criança de 26 semanas, se você pesquisar na internet, está aqui a físio dele, que ele envia nada, que é uma mãe do João também, na nossa vida. Ele poderia ter N sequelas. E meu filho está aqui. Ele está bem. Claro que motoramente precisa ser trabalhado, porque foi um bebê prematuro extremo. Mas eu tenho só a agradecer ao Senhor. Eu não tinha. Se eu falar que eu tinha noção do que podia causar no meu filho, eu não tinha. E dentro da minha... Sem eu saber, o Senhor cuidou dele. Eu só falava assim, Deus, sopra o fôlego de vida sobre a vida do João. E foi o que ele fez. E hoje eu estou aqui. Isso foi uma promessa. Eu estou aqui em voto, eu estou aqui cumprindo esse voto, que eu ia fazer esse culto, uma grande festa para o João, aqui no altar do Senhor. E agradecer mais uma vez as orações, as pessoas que ainda acompanham a gente, né? Porque a minha rotina é um pouquinho corrida. Quem vai lá em casa sabe. Não consigo falar com você, não consigo sentar com você. Mas um dia a gente vai sentar, vai tomar um chá, vai comer um bolo, né? A gente vai ter esse momento, né? E agradecer, aproveitar que ela está aqui, a Nick, a físio dele, a neurologista, ela indicou a mim. E eu orei e falei, Deus, outra físio, eu sentia que o João estava desenvolvendo. E a Mi, quando chegou lá em casa, foi um anjo de Deus, Mi. Foi mesmo. Eu falo isso pra mim, nunca te falar. Porque ela olhou o João, por amor, e eu vou, tudo vai dar certo. E eu vou toda segunda e quarta, pego um trânsito pra chegar lá, ela sabe, eu chego lá todo dia assim. Mas eu vou com prazer, porque ela trata minha filha tão bem, e ela ama, e ela ora pelas crianças, né? Independente da religião, ela ora pelos pacientes dela, e ela vibra com o crescimento dos bebês. E o João, motoramente, está se desenvolvendo muito bem, e eu tenho certeza que antes de nascer seu bebê, você vai ver o João andando. Então eu quero agradecer porque ele é muito especial mesmo, né? Assim, na nossa vida, profissionalmente falando, mas assim, além do profissional, é muito amiga. Um dia, gente, eu não posso esquecer. Eu estava desesperada, sem saber o que eu ia fazer com o João, que estava com problema respiratório. A minha saiu da Zona Norte, 6 horas da tarde, apareceu lá na minha casa. Ela olhar para mim e falar, Lula, tá tudo bem. E eu estava olhando aquela tarde inteira, porque eu falei, Deus, me mostra o que meu filho precisa, eu não quero ser negligente, eu não quero mais correr para médico. E ela saiu de lá, ela mora perto, ela não mora lá, mas ela estava dando curso, ela saiu de lá, só para virar para mim e falar, tá tudo bem, João. Eu vou te indicar um pediatra e tudo vai dar certo. Então é meu anjo mesmo, porque o Senhor envia anjos, porque quando a gente não sabe como proceder, Ele manda, mesmo sem eu não saber, mas Ele manda para nos ajudar. Então, estou aqui para agradecer a todos vocês pelo amor, pelo carinho e pela oração sempre. E aí eu vou passar para o marido, se quiser falar um obrigado, alguma coisa, não? Ele é muito tímido, gente. Então eu falo por mim e por ele. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a todos. Mãe? Uma boa tarde, né, na graça. Boa tarde, estou desconectado de horário. Uma boa tarde na graça e na paz.
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, na verdade, fala que eu vou dar um testemunho, mas eu vim aqui, primeiramente, agradecer a Deus. A Deus, ao Deus amoroso, ao Deus bondoso, ao Deus misericordioso. Porque foi esse Deus que eu conheci na minha vida. O Deus de amor. Eu entrei aqui nessa igreja em 1996. Na verdade, eu já tinha esse Deus de amor, Deus bondoso, guardado dentro de mim. Porque tive um pai muito bom, e quando a gente tem um pai muito bom, essa conexão de Deus para filho fica muito fácil, né? Porque quando um pai terreno conduz bem uma casa e é muito amoroso para os filhos, esse filho, essa filha vai ter muita facilidade de entender o Deus que ama. Então, eu não tinha essa facilidade. E chegando na igreja metodista, eu pude entender melhor esse Deus que ama. E eu quero agradecer primeiro a esse Deus, não é? Que nos acolheu e nos acompanhou em todo o tempo. E quero agradecer a cada um de vocês, não é? Aos pastores, ao pastor Guilherme, ao pastor Daniel, ao pastor Mauro, que estamos aqui, a pastora Ruth, a toda a igreja. Quantas vezes, porque é assim, sabe, para nossas vidas, Deus, Ele prepara pessoas de perfis diferentes, porque a gente não vai precisar de um perfil só na caminhada. A gente vai precisar de vários perfis, de pessoas que veem ângulos da vida, a vida por ângulos diferentes. E Deus preparou. Então tinha o pastor Guilherme, que às vezes eu estava tão desesperada emocionalmente, ele ligava lá de manhã, eu que atendia, e ele me ouvia. Eu falava, e ele me ouvia, coitado. E daí eu ficava aliviada. Vim aqui na igreja quase sempre entregar lá as coisas da Natura para Inês. E aí, pastor Daniel, com aquela segurança. Ai, pastor, você não sabe quando você foi hoje. Eu vinha e falava algumas coisas. Não, mas é assim mesmo. Porque ele também é psicólogo, né? Então ele falava, não, mas é assim mesmo, é assim, é assim. E eu entendi aquilo para levar para casa, levava mais firmeza, né? Mais convicção de que o processo era aquele mesmo, e assim ia e terminaria bem. E a pastora Ruth, de vez em quando eu chegava aqui, ela me dava um abraço. E um dia eu cheguei aqui, ela estava falando para a tia amiga, tudo isso eu nunca mais esqueci. Ela estava falando sobre o Salmo 40. Ela não estava falando para mim. Ela estava conversando com a tia Miriam, ou com outra irmã, eu sei que a tia Miriam também falava. E ela dizia assim, o Senhor, lá no Salmo 40, não é? Ele se inclina para ouvir a nossa oração. E aquilo eu levei para casa. Eu falei, Senhor, lá no seu trono, Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Isso é coisa linda, né? Saber que Deus, Ele se preocupa tanto que chega a fazer assim para te ouvir melhor. E aí, tudo isso contribuiu muito para me ajudar a caminhar. E quero agradecer a todos, sem distinção de ninguém. Assim, se eu começar a falar nomes, eu vou ser injusto, porque eu não vou lembrar de todos, tá? Mas eu quero, sem distinção de ninguém, aos meus amigos mais chegados, porque a gente sabe, todo mundo sabe que todos nós temos, não é? Aos meus amigos mais chegados, que às vezes falavam pelo zap, lá no secreto. A todos, a toda a igreja, a dona Vilma, que no final de semana, quando eu era liberada para ir para a igreja, porque vocês sabem que eu pastorei a igreja lá a 120 quilômetros daqui, e eu ia sábado e domingo com a graça de Deus, não é? E ela fazia comida, ela ficava com Samuel, o Reginaldo trazia uma marmitinha. Isso foi por um longo período, um ano ou mais, não é? Então, muito obrigada, né? Porque junto conosco, mãe da filha e mãe do filho, cada um com o seu perfil, não é? Cada um do seu jeito, juntou força para poder caminhar. A minha família, realmente, né? Que não podia estar
aqui, mas as minhas irmãs ali orando, cada uma na sua igreja, né? Cada um do seu jeito, mas ali orando e ajudando a gente, sempre mandando palavras de força, de força, de força. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu louvo. Eu não sei se é esse casal aqui de Campo Belo que teve lá, né? Não sei se foi. Esse é o Roger, né? Você é a Silvia? Ah, então, muito obrigada. É um carinho muito grande que eu tenho, porque vocês tiveram um gesto muito lindo, não é? Que eu até gostaria de ter tido tempo de fazer isso com alguém e não tive, acabei não fazendo, mas vocês fizeram um gesto muito nobre. Apareceram naquele hospital sem que eles esperassem e foram lá e deram um abraço antes que eles entrassem na UTI. Eu não sei se foi você. Ah, foi a Desimar. Mas não importa. Vocês estiveram com a gente, caminhando. Mas diga para ela que eu mando esse grande abraço, tá bom? Porque foi um gesto. Ah, ela tá lá. Oh, minha irmã, muito obrigada. Foi um gesto muito. Parece nada, mas para um momento desse é uma coisa muito importante. Então era isso que eu queria vir dizer aqui. A todos, não é? A todos, a fisioterapeuta, a secretária do meu homeopata, que é a Emília, que está lá, que eu ligava assim, às vezes eu estava mesmo descompensada, e a homeopatia ajuda, não é? E eu dizia para ela, Emília, eu não estou aguentando, eu estou precisando de umas voltinhas, tem vaga aí? E ela falava, pode deixar, eu vou falar com o Dr. Marcos e daqui a pouco eu te ligo. Conseguia, enfim, gente, foi um grupo que o Senhor preparou para que tudo caminhasse, para que tudo chegasse aqui. Então eu agradeço a todos, tá? Em nome de Jesus, porque nós não vivemos sozinhos. Isso tem que ter muito claro. Eu creio num Deus comunitário. Até o pastor B fala, eu gosto da sua expressão, porque ele é um Deus de todos. E para que a gente caminhe, Ele usa a todos para nos ajudar. Não é verdade? Então que Deus abençoe, tá? Que tinha muita saúde até então. E num belo dia, esse rei se chamava Ezequias, ele recebe a visita de um profeta chamado Isaías. Porque aquele rei, ele havia adoecido de uma enfermidade mortal. E diz o texto, amados, que Isaías bateu na porta dele e disse assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E foi embora Isaías. O rei Ezequias então vira o seu rosto para a parede, chora, ora e pede para Deus: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E aí então veio a palavra de Deus ao profeta Isaías, que já estava longe, dizendo assim: volta lá e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Eu trouxe esse texto aqui, amados, e farei um breve comentário sobre ele, porque ele fala muito para nós, ele fala ao meu coração. Todas as vezes que enfrento lutas muito grandes, e talvez esse texto venha a falar a cada um de nós. Se algum dia você enfrentar uma situação limite em sua vida, e também eu quero lhe dizer que se você enfrentou em algum momento da sua vida uma situação e Deus te livrou daquela situação,
situação, hoje você deve acreditar a Ele a chance de viver, a chance de ter uma família, a chance de poder trabalhar e a chance de poder abraçar os seus filhos. Sabe, amados, havia sobre Ezequias um decreto de morte, vamos dizer assim. Por vezes em nossa vida, uma doença, um acidente grave, um tumor, ou um nascimento muito prematuro, podem ter sobre nós uma sentença de morte. E quando nós recebemos essa sentença, como foi o caso de Ezequias, ele entra no seu quarto e ora e chora e se derrama diante de Deus. Cada um de nós reagirá de uma maneira, alguns com medo, outros com desespero, outros sairão em busca de socorro. E aí, infelizmente, está aberto talvez a muitas coisas que Deus nos aprova. Mas eu quero dizer nesta tarde, começo de noite, que aquele rei Ezequias buscou a Deus, chorou, orou, suplicou, e Deus se mostrou benevolente para com ele. O João Pedro tem pais, tem avós, tem pessoas em sua família e em seu redor que confiam no único Deus que existe. O João Pedro nasceu num lar cuja família pertence a uma igreja que ora, que suplica, que jejua e que confia no único Deus que existe. Eu quero dizer, amados, amigos e amigas que estão aqui nesta tarde, se você algum dia chegar em uma situação limite da sua vida, se houver algum dia um decreto de morte sobre você, ainda há uma chance. Recorra a Deus, busque a Deus, ore a Deus, derrame-se diante de Deus, porque nós temos um Deus sensível à mais leve oração que se faça em sua direção. Eu quero dizer nesta tarde que assim como Deus curou Ezequias e lhe concedeu ainda muitos anos de vida, eu não tenho dúvidas de que Deus esteve ao lado do João Pedro, ainda que a sua vida fosse tão incipiente, tão ainda imatura no sentido corporal, Deus concedeu a ele vida, para que ele pudesse ter uma existência ao lado do seu irmão Samuel, ao lado dos seus pais e ao lado de todos vocês. Eu quero dizer, amados, finalizando, que Deus tem duas maneiras de ouvir as nossas orações: pedindo por cura ou pedindo por restabelecimento. A primeira maneira é aquela ordem divina que, quando Ele ordena, tudo se modifica e que não há necessidade nem intervenção de nenhuma ação humana. E já vi muito disso acontecer. Deus fala, Deus ordena e há uma cura e um restabelecimento imediato. Esta é uma forma. A outra
situações. Ele utiliza instrumentos humanos, ele utiliza pessoas, ele utiliza enfermeiras, ele utiliza fisioterapeutas, ele utiliza médicos, ele utiliza fonoaudiólogas, ele utiliza nutricionistas. Sabe para quê? Para que a ordem dele seja cumprida, que é a ordem de restabelecimento. E eu não tenho dúvida que foi isso que aconteceu com João Pedro. Uma boa parte das pessoas que estão aqui nesta tarde, vocês receberam ordem de Deus: vá lá e cuidem do meu filho. E vocês estão aqui nesta tarde para receber de Deus o louvor, no sentido de que vocês cumpriram o papel que Ele capacitou a cada um. Você que estudou enfermagem, você que estudou nutrição, você que estudou nutrição, enfim, qualquer outra atividade humana que serviu para abençoar a vida do João Pedro e tem servido para abençoar a vida de tantas outras crianças que nascem prematuras. Eu quero lhes dizer, vocês estão cumprindo aquilo que Deus pediu para vocês fazerem. Vocês são abençoadas e abençoados. Vocês são pessoas que o Senhor está colocando a mão sobre as suas vidas e dizendo: servos bons e fiéis, vocês estão cumprindo o papel que um dia eu capacitei vocês a fazermos. Deus abençoe a todos aqueles que foram mencionados, aqueles que não foram, porque vocês fazem parte de um grupo de pessoas que Deus usou para curar, abençoar e trazer um corpo maduro e saudável ao João Pedro. Aos poucos está sendo cumprida esta ordem divina, que um dia ele ouviu as orações e ouviu e viu o choro de uma mãe, de um pai, de avós, e Deus ouviu e atendeu. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essas vidas que aqui estão. Obrigado por todos que participaram desse processo de cura na vida do João Pedro. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. E eu sempre falo, nós devemos orar muito pelos nossos pastores, porque eles são os nossos líderes, né? E nos sustentam em oração. E através deles, né, todos vocês oraram, porque ele vinha aqui, ó, vamos orar pelo João. E assim nós nos movemos. E cada palavra de carinho, ele ligava lá tentando, né, disfarçar que não era ele. Pastor! E assim, do jeito também, o pastor Carlos ia lá com tanto amor, servia a ceia para mim lá em casa. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a nossa liderança. E oro mesmo, pastor, pela vida de vocês, porque não é fácil, mas o Senhor tem sustentado. E eu quero agradecer, sim, cada palavra, cada amor e cada carinho. Amém. E agora, nesse momento que nós vamos cantar um louvor da família, né? Se você sente a vontade, né, de cantar, vai mostrar aqui. E logo em seguida eu pedi para o pastor fazer uma oração. Até ele colocou para os bebês virem à frente, mas eles estão tão acomodadinhos aí. Eu falei, deixa eles lá, quietinhos. Mas nós vamos fazer uma oração pela família e pelos bebês, porque essa época do ano, pastor, é uma época muito difícil para os bebês, principalmente prematuros extremos e prematuros. Então, alguns estão internados nesse momento do nosso grupo, outros estão em casa que viriam, mas ficaram doentes. Então, assim, que nesse momento, além da oração da família, oração pelos bebês e por todas as crianças, né, para que o Senhor continue protegendo. Pode todo mundo ficar em pé, porque isso é uma oração desse louvor. E eu cantava antes de ter os meninos esse louvor. E agora que eu tenho eles, nossa, eu olho para eles assim e dá mais
se a gente for, né, contar. Mas eu tenho certeza que vocês vão receber e tem a bênção do Senhor